Olá, bem-vindo ao canal Física Século XXI. Esse vídeo contém a prova diagnóstica feita para os terceiros anos. Este material está à sua disposição no blog. As suas dúvidas podem ser tiradas pelo Telegram. Caso você não seja meu aluno, pode se tornar um através do Classroom. E se você pertence à rede estadual de ensino de Pernambuco, pode entrar na sala opcional do Classroom. Bem, se você ainda não tiver inscrito, junte-se a nós e não se esqueça de, no final do vídeo, dar o seu like e o seu dislike. Então vamos para a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: um gerador de corrente contínua, cuja força eletromotriz é igual a 12 volts e resistência interna 0,1 ohm, é ligado a um resistor de resistência variável R. Letra A. Trace a curva característica deste gerador, ou seja, o gráfico de U em função de I. Se você precisa traçar o gráfico de U em função de I, deixa eu botar aqui U em função de I. O gráfico vai obedecer a uma função do primeiro grau, onde você tem que U é igual a φ menos R vezes I. Onde normalmente nós sabemos o valor de R, sabemos o valor da φ, e a variável nossa é I e U. Dois pontos são fundamentais. O ICC, que é a corrente de curto-circuito. Quando o U é zero, você vai ter a corrente de curto-circuito. Quando o U é zero, você vai ter a corrente de curto-circuito. E essa corrente de curto-circuito vai ser igual a φ dividido por R. Essa é a corrente de curto-circuito quando você liga o polo positivo ao polo negativo diretamente da bateria. Todo o gasto da bateria vai se dar nela própria. E o outro valor importante a ser considerado é quando o I for zero, então o circuito está aberto. Isso aqui é um U, tá, gente? Então, quando o I for zero, o circuito está aberto, não está passando corrente, então não está tendo queda aqui em RI, então U é igual a E, a força eletromotriz, desculpa. Então aqui você tem a equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau de inclinação para baixo. Então essa daí é a curva do gerador. A φ é fácil, o U quando o I é zero, é fácil você descobrir, porque basta você pegar a φ, que no caso do problema aqui é 12 volts. O ICC você precisa de calcular. O ICC você tem que calcular, vai ser a φ 12 dividido por R, que é 0,1. Ou seja, o ICC, nesse caso aqui, vai ser 120 amperes. Então, essa corrente de curto-circuito aqui, esse valor no eixo das abscissas vai ser 120 amperes. Então, deu exatamente o gabarito dele aqui. Você tem a sua curva característica do gerador. Tá? E ele está pedindo para calcular a intensidade da corrente no circuito quando o R for 0,9. Então, você vai calcular a corrente. O único aumento de potencial é o da φ. E você vai cair o potencial em duas resistências, na resistência externa, R, e na resistência interna, R do gerador. Ou seja, você vai ter a φ, que é 12, dividido pelo R do gerador, mais o R do circuito, que é 1,9. Então, 1,9 mais 0,1 dá 2. Você vai ter a corrente de curto-circuito, a corrente que está passando em cima de R quando R for 1,9 ohms, vai passar 12 dividido por 2, que vai dar
quanto vai dar 6 amperes. Então ele quer apenas a corrente, então a corrente vai ser 6 amperes e bateu com o gabarito dele lá, 6 amperes. Beleza? Então isso aqui é a letra B. Então vamos para a questão opcional a sexta questão, o que é opcional, né? A figura ilustra um gerador elétrico ligado a um resistor imerso em 1,0 vezes 10 a menos 2 kg de um líquido e isolado termicamente. O gerador tem um rendimento de 50% e é movido por um corpo de massa de 1 kg. Vamos ver, vamos traduzir isso aqui. Você tem um resistor, está colocado lá dentro. Esse resistor a gente não sabe o valor dele ainda. Você tem que está imerso num líquido de massa. A massa é 1,0 vezes 10 a menos 2 kg. É isolado termicamente. O gerador tem um rendimento de 50%. 50% de rendimento. E é movido por um corpo de massa igual, vamos botar massa M maior, de 1,0 kg. Então você tem aqui um corpo de 1 kg que está girando, e esse gerador aqui funciona como se fosse um dínamo, né? Batizado por Faraday, né? E esse gerador vai suprir 50% dessa energia, vai vir para dentro desse resistor que está imerso no líquido, tá? Beleza? Então a energia que você está capturando é uma energia mecânica, tá? Você tem a altura, então você tem a energia, que é a altura, mgh, e você vai ter o trabalho realizado pela ação da gravidade, mgh, tá? Ou seja, o quanto ele vai variar na sua altura, tá? Vou botar aqui ΔH, beleza? Isso aqui é a força vezes deslocamento que vai te dar a potência. Isso se a velocidade for constante de descida desse bloco. Então vamos ver aqui. Considerando a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. A energia elétrica gerada se o corpo se desloca para baixo, percorrendo uma distância de 10 metros, então ΔH vai ser 10 metros, na letra A, tá? Com a velocidade constante. Então, se ele está descendo com a velocidade constante, você não está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Você está transformando energia potencial gravitacional em energia aqui do seu gerador, já que ele está descendo com velocidade constante. A energia elétrica gerada se o corpo se desloca para baixo, percorrendo uma distância de 10 metros com velocidade constante. Então, em primeiro lugar, o trabalho vai ser dado por mg∆h. Então, vai ser a massa é 1 kg, G é 10, a gente está no sistema internacional, e a variação da altura é 10. Então, o trabalho realizado pela gravidade é de 100 joules. Mas lembre-se que o motor tem um rendimento de 50%. Então, a energia elétrica gerada pelo gerador, a energia elétrica, vai ser 50% porque ele só tem um rendimento de 50%, então você vai ter o rendimento de 50% vezes o trabalho da energia mecânica. Ou seja, isso aqui 50% é 50 sobre 100, ou 0,5, vezes 100,
Então, a energia elétrica gerada vai ser de 50 joules. E realmente bateu com a resposta dele lá, o gabarito dele lá, né? A letra A, 50 joules. Beleza. Letra B. A variação de temperatura do líquido após o corpo percorrer esses 10 metros. Então você recebeu 50 joules. Considerando que não houve nenhuma mudança de fase, e o calor específico do líquido, ele dá como 5 vezes, está escrito erradinho aí, mas 5 vezes 10 a terceira joules por quilograma por grau Celsius. Então, ora, nós temos a quantidade de energia, que é 50 joules, tá? Que foi jogado lá para dentro do líquido. Vai ser a massa, calor específico, variação de temperatura. A gente quer saber a variação de temperatura. A gente sabe o calor, a quantidade de energia, 50. A gente sabe a massa, 1 vezes 10 a menos 2. A gente sabe o calor específico, 5 vezes 10 a terceira. E a gente quer saber a variação de temperatura. Portanto, a variação de temperatura vai ser 50 dividido por tudo isso aqui, né? 10 a menos 2, com 5 vezes 10 a terceira. Então, fazendo essa conta aqui, você tem 5 pode dividir por 50, dá 10, né? Então, nós vamos ter 10, está lá em cima. 10 a menos 2 eu posso passar a 10 elevado à segunda, aliás, positivamente, lá para o numerador. E 10 a terceira embaixo eu posso escrever com 10 a menos 3. Isso vai ficar 10 a terceira vezes 10 a menos 3, vai dar 10 elevado a zero, que é igual a 1. Ou seja, a variação de temperatura vai ser apenas 1 grau Celsius. Beleza? Que vamos ver o gabarito dele. Ele deu também o gabarito de 1 grau Celsius. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vemos a próxima questão, na próxima aula.